Pai do Senhor, meus irmãos, Pastor Edson, Assembleia de Deus Brasileira, em Ferraz de Vasconcelos. Estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo para esclarecer dúvidas bíblicas. E neste momento em específico, nesta ocasião, eu quero falar com vocês sobre um vídeo que eu já gravei, né? E legal, tem algumas pessoas postando alguns comentários. E teve um em especial que eu gostaria de comentar. Não é buscando polêmica ou ver quem está mais certo, mas pelo que foi dito, há alguns acertos e alguns equívocos, né? Muita emoção, né? Muito acaloramento emocional. E isso não é legal. Isso tira de nós o entendimento bíblico, né? A possibilidade de aprendizado. Vocês percebem, eu vou tossir, os irmãos me perdoem, por isso que eu demorei a gravar, voltar a gravar, porque eu fiquei muito gripado nesse final de ano. Esse é o primeiro vídeo de 2018, né? Eu gravei um vídeo outro dia, o ano passado, em 2017, sobre a legalidade e a veracidade da prática de dizimar, tendo por base Mateus 23, onde Jesus deixa claríssimo, né? Claríssimo, não precisa ser doutor em letras, não precisa saber fazer análise sintática, não, basta saber ler e escrever, né? Não estou querendo desmerecer, eu estou dizendo que está muito claro. O que eu estou querendo dizer é, por favor, não me interpretem mal. O que eu estou querendo dizer é que está muito claro que Jesus disse que é para dizimar. Ele fala, deveis fazer isso sem deixar aquilo. Mateus, capítulo 23, verso de número 23. Vamos ler? Para ficar claro, né? Esse vídeo vai ser um pouco longo, para que não fique dúvida. Vou tentar ser o mais didático possível. Mateus 23 está escrito assim: ai de vós, escribas e fariseus, é um juízo. Hipócritas, a palavra hipócritas, vocês sabem, né? Quem não sabe vai saber agora, quem já sabe, me perdoem, né? Ela vem do grego hipócrites, significa atores. Na Grécia Antiga, o hipócrite, ou ator, ele ficava atrás de uma máscara, segura por um bambu, né? Então, quem estava atrás da máscara não dava para saber. Jesus chama os fariseus de atores, de hipócritas, de fingidos. É isso que ele está dizendo. Porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Ora, então, existem preceitos mais importantes da lei. E quais são, Jesus? Justiça e a misericórdia e a fé. Olha só, justiça, misericórdia e fé. Deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que ele quer dizer com isso? Tem que dizimar, mas não pode esquecer a justiça, a misericórdia e a fé. Está escrito, Mateus 23. Jesus está dizendo que a prática do dízimo deve ser perpetualizada no NT. Isso dito, vamos dar uma resposta para mostrar quem sabe mais, por favor. Eu acho que o irmão que escreveu o texto não precisa disso. Só no final ele se excedeu um pouco, né? Aí a gente conversa sobre isso daqui a pouco. Mas percebe que há muita emoção envolvida, e emoção atrapalha, né, o entendimento. Toda exegese deve ser feita com a graça de Deus, jejum, oração, consagração e sobriedade. A Bíblia é muito clara. Sede sóbrio, olha Pedro dizendo, sede sóbrio bem das vossas orações. Não vos embriagueis com vinho, diz um outro texto, né? Porque há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que ele quer dizer com isso? Sobriedade, né? Vinho tira o entendimento, altera-se emocionalmente. E a emoção, pela emoção, o debate, pelo debate, a discussão, pela discussão, também altera. Ela também altera. Por exemplo, todas as emoções, né? Paixão não é amor, né? Ciúme exacerbado ou exagero, né? Também não é amor, né? Ter cuidado, zelar pelo, né? Quando a Bíblia fala sou um Deus ciumento, não significa que ele seja um Deus exagerado, não é isso, né?
Ele não comete assassinatos, né? Deus não comete excessos. Em Deus não há variação emocional. Isso é muito bom, né? E o irmão diz assim, né? Olá, Edson Maciel. O prezado afirma que o pagamento de dízimo já existia antes da lei, e nisso você tem toda a razão. A única razão que eu tenho é citar o texto bíblico. Eu acho muito interessante quando alguém vai pregar, fala assim, ainda faz até uma impostação de voz, né? Põe o microfone pertinho da boca. O escritor bíblico foi feliz ao dizer isso. Nossa, que coisa, não? Eu sou feliz por ter lido isso. Eu sou feliz por ter conseguido ver isso. Agora, isso é falar isso. Eu não acertei nada, irmãos. É como aquele irmão que fala, na minha Bíblia está escrito, e na minha não? Como assim na sua Bíblia está escrito e na minha não? Isso, sabe, são coisinhas bobas que mostram uma certa imaturidade, né? E imaturidade não é legal. Eu lembro que dava aula na escola bíblica domingo à tarde, né? Aqui em Guaianás, e falando sobre os usos e costumes, né? Foi um irmão de uma determinada igreja, assistia a nossa aula, e a igreja dele proibia, não sei como é que está isso hoje, o seu líder veio a falecer recentemente, proibia as irmãs de cortar cabelo e tal, né? Aí ele pegou o texto, aí me veio argumentar comigo, né? Se eu era contra ou a favor. Eu falei, não sei o que a Bíblia ensina. Aí ele abriu lá a Bíblia, ele falou, na minha Bíblia. Achei engraçado, porque ele falou assim, na minha Bíblia. Eu falei, que legal, o que diz a sua Bíblia? Aí ele leu lá, né, que o cabelo foi deixado no lugar de véu, é honra, não sei o quê. Eu continuo lendo. Aí que ele, mas por quê? Eu falei, não, continua lendo, vamos ver o que Paulo diz a respeito disso. Ele chegou lá, quando fala assim, tosquei, eu perguntei para ele, tá bom até aí, o que significa tosquear? Sabe o que ele falou para mim? Não estava isso aqui antes. Na Bíblia, eu falei, que interessante, é a sua Bíblia, não é a minha, né? E às vezes a gente se excede emocionalmente. Então falar que eu afirmei, eu não afirmei nada, eu só citei o texto. Está escrito, Abraão dizimou. E aí ele continua dizendo, de acordo com Gênesis capítulo 14, quem afirma que o dízimo começou no tempo de Abraão, tem razão em afirmar isso. Que bom, né? Que bom que quem afirma com base no texto tem razão, né? Mas perceba que a circuncisão, o sacrifício de animais também começaram nos tempos de Abraão, e nem por isso os pastores ensinam a circuncidar se oferecer animais, não é mesmo? Aqui o irmão errou, e errou feio. Não começou com Abraão, a sacrifício de animais não. Sinto muito. Cafezinho, né? Sacrifício de animais. Sacrifício de animais começou com Deus em Gênesis, capítulo 3. Ou não? Ou acha que aquela ação de Deus... Quando Adão e Eva erraram, quando eles cometeram o pecado da desobediência e comeram do tal fruto proibido, seja lá o que for isso, eles se tornaram humanistas, né? Qualquer dia a gente fala sobre isso com mais cuidado, senão a gente vai tomar muito tempo. Deus veio e sacrificou um animal. Aquilo foi uma ação didática de Deus, ensinando-os como cultuar. Para aplacar a ira de Deus, Deus mostrou, é assim que faz, né? Então, sinto muito, irmão. Sacrifício de animais não começou com Abraão, talvez as outras demais ações, mas isso não implica em erro de quem dizima, porque Jesus manda dizimar. E em nenhum momento do texto aqui o Senhor citou Mateus 23:23, e o meu vídeo gravado tem por base Mateus 23:23, né? Então, que Abraão não é bem depois de Adão e Eva, né? Muito depois. O primeiro sacrifício feito foi o próprio Deus, com ação didática, né, para ensinar Adão e Eva, e deu certo, que a gente vê na sequência, no capítulo 4 de Gênesis, Abel e Caim fazendo sacrifícios, né? Fazendo sacrifícios. E em algum momento, a gente só vê isso em Caim, mas é possível que em algum momento a oferta de produtos da terra tenha acontecido antes de Caim. É uma especulação, né? Mas normalmente a gente diz que Caim inventou isso. Que seja, né? Que seja. E não foi o erro de Caim ter oferecido frutos da terra, porque a gente vê depois incorporado à lei
lá em Levítico, incorporada à lei, os produtos da terra também, né? Então, sinto muito, irmãos, o irmão errou. A emoção faz isso, né? Apesar que a maioria dos pregadores, pastores por aí também falam isso, né? Eles esquecem dessa ação pedagógica da parte de Deus. Perdeu a razão. O irmão está errado ou equivocado. Aí depois o senhor fala assim: claro, estes preceitos não lhe dá modo de arrecadar. O mesmo livro de Gênesis fala no seu gesto do dízimo, é o mesmo livro que fala do descanso do sétimo dia, e nenhum pastor evangélico ensinaria a igreja a guardar o sábado. Por que será? É fácil essa resposta. Porque em Jesus, meu irmão, encerra-se todo o cerimonial. Tudo cerimonial. Só fica valendo, ou continua valendo, os mandamentos éticos. Os morais e os cerimoniais encerram-se em Jesus. Jesus é o último sacrifício. Eu indico, irmão, algumas leituras, né, principalmente bíblicas, Gênesis, Apocalipse, quantas vezes forem necessárias, no mínimo 6 a 8 vezes, no mínimo, ler o Gênesis, Apocalipse. Não é para ler, eu li 50 vezes Gênesis, não resolve nada. Tem que ler de Gênesis, Apocalipse 50 vezes. Ou no mínimo de 6 a 8 vezes, para ter um entendimento razoável, para que o diálogo seja interessante, né? Porque citar versículos isolados, irmãos, é um erro. O que acontece? Existem duas formas básicas de lógica, grosso modo, indutiva e dedutiva. O que é indutiva? Eu pego uma parte e tento explicar o todo. Pego um versículo e tento explicar a Bíblia a partir daquele versículo. Complicado, né? Agora, e a dedutiva? A dedutiva, eu pego o todo para explicar a parte. Então, eu leio a Bíblia toda para explicar um versículo. Esse é o segredo. Se o irmão já tivesse lido a Bíblia algumas vezes, eu acredito que ele deve ter lido, né? Espero que sim. Eu li em algum lugar aí uma estatística que parece que 5% dos pastores do Brasil leram a Bíblia toda uma vez na vida. E isso é preocupante, né? Prega o quê? Quem nunca leu a Bíblia toda, prega o quê? Prega as mesmas coisas ou canta? Ou dá uns pulos e tal? Eu sou pentecostal, também faço essas coisas, né? Não sou contra orar em voz alta, o batismo dos irmãos que saem da igreja. Não é isso, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é você prega o quê? Então esses erros, esses equívocos, né? Vamos chamar assim, um erro, né? Porque não leu a Bíblia toda, mais de uma vez. Precisa ler a Bíblia toda, de Gênesis, Apocalipse, no mínimo de 6 a 8 vezes, para ter um entendimento razoável. E ler outras coisas, ler livros, uma boa teologia sistemática, um bom livro de cristologia, um bom livro de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, um bom livro sobre Deus, né, que é a doutrina de Deus. Não é só um, né? Tem gente aí que lê só um livro, né? Teologia sistemática é a escola. Se você só lê uma, então você é aluno daquela escola, então você só fala o que aquele pensador pensa, e ele pode estar equivocado, né? Então é bom ler algumas, ter mais de uma. Meus alunos falam para mim, qual que é a melhor? Eu falo, nenhuma, todas, comprem todas, de Strong, passando pelaquela pentecostal, Berkoff, né? Que é calvinista roxo, entre outras. Pega, lê, coa tudo e vê o que sobra, né? Estou falando que você tem que estudar teologia para entender a Bíblia, não é isso. Estou dizendo que qualquer fala tem que ter um embasamento, de preferência bíblico, consciente e coerente. Para não falar que nem isso daqui. O sacrifício começou com Abraão. Não, começou lá em Gênesis capítulo 3. Por que os pastores não fazem hoje? Não fazem, porque encerrou em Jesus. Os sacrifícios, os cerimoniais, encerram-se em Jesus. Vamos lá, Jesus é o perfeito sacrifício, Jesus é o sumo sacerdote, e Jesus é oferta. Ele é oferta e ofertante, e ele é o sacerdote. Ele entrega-se. Já pensou? A gente precisa estudar isso. Então por que as igrejas evangélicas não fazem mais o sacrifício? Porque encerram-se em Jesus. Como está escrito lá no livro de Hebreus. Espero os irmãos têm que ler. Eu li Levítico, eu li Gênesis 100 vezes. Então leia Hebreus 100 vezes. Leia Levítico, Deuteronômio e Hebreus. Para entender isso é um ponto pacífico.
encerra-se em Jesus. No capítulo 10, Jesus uma vez só, sacrifício de todos os animais, não vou explicar aqui, senão a gente vai ficar 1 hora falando aqui ou mais. Vamos lá, outra fala do irmão, ó. O motivo é óbvio, já sabemos qual, a guarda do sábado não proporciona ganhos. Não é isso, né? A guarda do sábado era cerimonial, e Paulo deixa muito claro isso nas cartas aos Colossenses, que guardar sábado, lua nova, não sei o que, não muda a natureza humana, não tem valor nenhum contra a sensualidade, né? Então não é isso, não é para arrecadar, né? Não é para arrecadar. Falando ainda do nosso pai da fé Abraão e do dízimo pago por ele, é importantíssimo entender que Gênesis 14 é um relato de um gesto voluntário. O dízimo é voluntário mesmo, embora seja uma ordenança, ele é voluntário. Tá? Ninguém vai perder a salvação por não dizimar, mas o salvo dizima. Não estou dizendo que quem não dizima não é salvo, porque eu estou dizendo que o salvo conscientemente dizima, ele participa do culto, não é isso? Me perdoe, mas igreja tem custo, tem aluguel, tem água, tem luz, tem o copo d'água, tem o banheiro. Ou então tem o movimento sem igreja. O movimento sem igreja aí é outra circunstância, não vou falar sobre isso. Eu sou de igrejeiro, já fiz culto todo dia, hoje não. Hoje eu me dou ao luxo de fazer culto de 2 a 3 vezes por semana, mas, né, por favor, né, dízimo é para isso, é para manutenção da igreja, cesta básica, a obra social, não é para enriquecimento de pastores, que eu acho que é isso que o irmão está querendo dizer, né? Está querendo dizer que o dízimo é mal utilizado para enriquecimento de pastores, principalmente esses televisivos, esses pastores shows, né? Que gostam de show. É um ato voluntário praticado uma única vez, ainda por cima daquilo que nem era dele. Opa, você quer dizer o que com isso? Que Abraão se apropriou indevidamente daquilo? Não, muito pelo contrário. Isso é uma acusação. O senhor chama ele de pai da fé e depois diz que ele deu o que não era dele. Era dele sim, ele foi. Os reis foram atrás dele para que ele resgatasse as coisas. Então tudo que ele resgatou era dele. E ele voluntariamente dizimou e voluntariamente devolveu aos reis. Ele não deu o que não era dele, ele deu sim o que era dele. E um detalhe, quem diz que foi uma única vez? Então ele esbarrou em Melquisedeque? Ele tropeçou em Melquisedeque? Outro erro aí. Quem era Melquisedeque? Os irmãos sabem? Tem uma Torá da editora Sefer, uma de capa azul. Se não me engano, a editora Sefer, que é uma editora judaica, tem 2 Torás, se não me falha a memória. Mas tem uma de capa azul, que no rodapé dela, quando fala desse encontro de Abraão com Melquisedeque, eles falam que Melquisedeque era Sem, filho de Noé. E eu concordei, sem nenhum problema. Melquisedeque, Sem, filho de Noé. O último sobrevivente do mundo diluviano. Deu aula para Abraão, deu aula para Isaac. Não foi um único encontro, muito pelo contrário, o irmão está errado de novo, equivocado, alterado emocionalmente. Todo pentecostal é alterado emocionalmente, né? De vez em quando eu também tenho meus arroubos emocionais, mas quando se trata de leitura e interpretação bíblica, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O que é isso? Eu não tenho controle sobre o Espírito Santo, não é isso. Eu tenho controle sobre o meu espírito. Eu não posso me alterar. Se eu me alterar, eu posso dar um entendimento errado, né? Um entendimento equivocado, né? Mais um equívoco do irmão, né? Abraão não deu o que... Ele deu o que era dele sim, e não foi uma única vez. Não foi uma única vez. Ele tropeçou em Melquisedeque? Não, ele tinha encontros com Melquisedeque. Mas onde está narrado isso? Irmãos, vamos entender uma vez por todas. Gênesis não é uma narrativa jornalística. Não tem detalhes. É um entendimento global. Vamos buscar detalhes, dia, mês e hora. Quem é o nome da mulher de Caim? Você não vai achar isso. Não vai achar. Esse é um outro detalhe, um outro vídeo, no outro momento, né? Mas Melquisedeque e Abraão se encontraram várias vezes. Me parece que há uma tradição por aí judaica que diz que Melquisedeque deu aula para Abraão, deu aula para Isaac. Era uma figura interessante, o último sobrevivente do mundo diluviano. Quem é bom de conta, depois faz as contas aí, perceba que Sem foi contemporâneo sim de Abraão.
Em outro momento, o Senhor diz, em outras palavras, quando os pastores hoje afirmam que Abraão deu o dízimo, deveria completar a frase: deu o dízimo de tudo aquilo que confiscou do inimigo derrotado por ele, ou seja, do despojos de guerra. Sim, e não dos seus ganhos. Ué, mas se ele conquistou, não é ganho dele, irmão? Por favor, né? Isso é um raciocínio básico, né? Por dedução, não por indução, o irmão se equivocou. Se ele conquistou, é dele. Ele não foi posseiro, ele não tomou sem autorização. Os reis foram lá e falou: vai lá. Ele foi capacitado para, ele foi delegado para, então era dele. Por favor, né? Por favor. Isso uma única vez? Não. De novo, aqui o irmão repete, né? O que mostra uma certa alteração emocional, essa repetição, né? Não foi uma única vez, né? Aí o irmão fala aqui de constrangimento, né? Xingando de ladrão, o seu irmão já passou por algum constrangimento. Ore a Deus, procure uma outra igreja, né? Hoje no Brasil, graças a Deus, nós ainda temos liberdade religiosa, né? Tem menos igrejas aí, todas as igrejas são de Deus, né? As igrejas evangélicas, a não ser as que são notadamente heréticas, né? Não vou citá-las aqui, que eu não quero, a intenção não é essa, né? Existem igrejas que são notadamente heréticas, mas se tem Jesus como suficiente Salvador e a Bíblia como regra de fé e prática, visite essa igreja. Quer nos visitar? Nós estamos aqui na Zona Leste São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, né? Bem, nos visitar, assista o nosso culto. É um culto normal, um culto evangélico, a gente ora, a gente louva, conta testemunhos, tem um momento de pregação, oração final, a gente vai para casa. Normalmente a gente faz um bolo, um café e dá né? Se confraterniza. Mas somos uma igreja, né? Agora, se o pastor xinga de ladrão e etc e tal, bom, se você está se sentindo incomodado com eles, troque de igreja, né? Porque falar mal não é legal, né? Não é legal. Quem não pagar o dízimo não será separado para o diaconato. Bom, isso faz algum sentido, né? Isso faz algum sentido, porque o dízimo é para a manutenção da igreja, né? Então, se você quer ser obreiro, né? Ele foi incorporado à lei para manutenção da tribo lá de Arão, dos levitas, né? Dos levitas, né? O nome me fugiu à mente. Para manutenção dos levitas. Então, é lícito, né? Que a igreja que paga salário para pastor, etc. O que não é lícito é o exagero, né? O exagero, sim, não é lícito, né? Agora, se tem alguém que diz que quem não pagar dízimo não vai subir no arrependamento, aí é excesso, né? Aí é excesso, o irmão tem alguma razão nisso. Quem não pagar dízimo não vai tomar Santa Ceia, bom, enfim, isso tem os exageros. Onde tem gente, tem exagero, a gente precisa fugir disso, né? E por aí vai, sei muito bem do que estou falando, então o senhor já frequentou esses lugares. Pois essa realidade eu vi com meus próprios olhos, certo? Muitas igrejas, como as Assembleias de Deus, por exemplo, constrangem os crentes. Bom, se se sente constrangido, troque de igreja, foi o que eu disse agora há pouco. E se está se sentindo constrangido, troque de igreja. Troque de igreja. Eu acho que as Assembleias de Deus, eu congreguei 10 anos na Assembleia de Deus do Ministério do Belém, né? E eu nunca fui constrangido, fui dizimista, né? Todo o tempo que congreguei lá, né? Não sou de lá, hoje eu uso barba lá, eu não usaria barba, por exemplo, né? Mas enfim, e não a critico por isso. Quando vou em alguma Assembleia de Deus, eu tiro a barba, me sinto honrado de ser convidado, né? De ir à Assembleia de Deus. Agora, constrangido, eu nunca fui constrangido. Se há esse constrangimento, o irmão troca de igreja, ou abre uma igreja, né? Se sente habilitado para tal. Eu não me sinto habilitado para abrir igreja, não abrir igreja. Eu não sou dono de igreja, pelo contrário, sou pastor de uma igreja, né? Tem um pastor, né? Tem alguém que tem autoridade maior na minha igreja, hierarquicamente falando, né? Não estou debaixo de cobertura de pastor, isso é uma autotolice. Um dia a gente fala sobre isso. De modo que todos os pastores possam saber quem pagou, quem não pagou mensalidade. É questão de ler lá na frente, né? Bom, isso eu também não concordo e não faço isso aqui em nossa igreja, que eu acho que não é legal, né? Não é legal. De novo, aqui o irmão fala de Abraão, ser um ato voluntário e não obrigatório. O dízimo ele é voluntário e obrigatório, é que nem votar no Brasil.
né? É um direito e um dever. Eu acho que o dízimo é por aí vai. Quando eu falo acho, não é acho de dúvida, é acho de ter certeza. O que eu penso é o dízimo é um direito e um dever. Eu estou contribuindo com a obra, e porque é meu dever, né? Os irmãos, tudo me leva a crer que o irmão foi constrangido e passou por frustrações nessas igrejas, seja lá qual for a igreja que o irmão passou. A resposta irmão, incoerente dos pastores a respeito do pagamento de dízimo é gritante, afirma que os crentes devem pagar dízimo baseado no exemplo de Abraão. O irmão repete, né? Malaquias 3,10, está dizendo ali que quem não dizima rouba, né? Está falando tanto da liderança dos sacerdotes como do povo, né? Então tem que dizimar. E insinua de novo que Abraão foi desonesto. Abraão não foi desonesto. Abraão teve outros arroubos emocionais, não este. Aqui era consciente, ele conhecia Melquisedeque, ele visitava. O irmão acha que ele tropeçou em Melquisedeque. Por favor, né? Por favor. E Melquisedeque significa rei de justiça, né? Rei de justiça. Ele é tão importante na teologia bíblica, né? No entendimento bíblico, que lá aos Hebreus fala que o sacerdócio de hoje é de acordo com a ordem de Melquisedeque e não arônica. Muito bem. Depois o irmão continua dizendo aqui, em português, isso tem um nome: desonestidade e engano. Precisamos recordar esse pastor que nem os desonestos nem enganadores herdarão o reino dos céus. Exatamente. Nem desonestos nem enganadores. O senhor está julgando? Tem um texto bíblico que diz, irmãos, né? Que quem julga passa a ser juiz. Com a medida que medides, vos medirão. Tem excesso? Não frequenta. Foi constrangido? Troca de igreja. Agora, julgar, né? Assim, desonestidade. O senhor está fazendo aqui o que fizeram com o senhor, porque tudo indica que o senhor foi constrangido. O senhor mesmo diz isso. Eu vi com meus próprios olhos. Né? Ninguém me disse, né? O senhor disse aqui em algum momento. Então o irmão foi constrangido. Então troca de igreja. Ou abra uma. Ou não frequente nenhuma. Né? Sei lá. Cada um faz o que acha melhor de sua vida. Quem sou eu? Mas dizer aí que este ou aquele não é salvo, né? Fica muito difícil, né? Eu acabo fazendo aquilo que condeno, né? Tem um texto em Romanos que fala: bem-aventurado quem não se condena naquilo que pratica, né? Então, eu falo uma coisa e faço outra, né? Você está julgando todo mundo aqui. Se tivéssemos que pagar dízimo baseado no exemplo do nosso pai Abraão, teria primeiramente que guerrear contra alguém e eliminar esse alguém. Excesso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O senhor está induzindo, o senhor for induzido ao erro e está induzindo outros ao erro a partir dessa leitura, né? Pega um momento bíblico como ato profético, né? Tem um pessoal que faz ato profético, dá 7 voltas no quarteirão. Isso é tolice, isso é indução, não vai se repetir. Atos proféticos não podem ser repetidos, porque foi só para aquela ocasião, né? Dá 7 mergulhos como Naamã, sabe? Isso é bobagem. E o irmão está fazendo a mesma coisa, né? Ao citar isso. E de novo o irmão erra aqui, porque é muito repetitivo, né? Fala que foi uma única vez. Não foi uma única vez. Ele não tropeçou em Melquisedeque. Melquisedeque era Sem, filho de Noé, era o último sobrevivente do mundo pós-diluviano, e ele passou as informações, não tinha muita coisa escrita naquela época. E ele, tudo verbal, né? E ele passou para Abraão a tradição de louvor e adoração a Javé, né? Ele era o sacerdote do Deus Altíssimo, né? Desculpa, irmão, o irmão está equivocado, né? Aí vem falar de circuncisão de novo, sacrifício de animais, já falei sobre isso, né? Bom, vamos lá. Coisa do outro mundo, ou melhor, coisa de tempos que a maravilhosa graça ainda não tinha sido dada aos homens através do sacrifício do Calvário. Sendo essa uma palavra fiel e verdadeira, espero que o prezado permita que o Espírito Santo confirmá-la em seu coração e em sua mente.
Vigia, homem de Deus, permite que o inimigo de nossas almas use sua boca para pregar mentira. O irmão está me chamando de mentiroso. Mentiroso eu. O inimigo me usar, o mais próximo que o inimigo se aproxime de mim é o que Deus permite. Tá certo? Então, por favor, o irmão está julgando, diz que o inimigo está em mim, usa minha boca. Misericórdia. Leia Mateus 23, 23. Está escrito lá, Jesus manda dar o dízimo. Bastante equívocos, né, da fala do irmão. Eu espero que o irmão ore a Deus, busque o entendimento, né? Não vou dizer que o inimigo está usando o irmão, como o irmão disse aqui erradamente em relação à minha pessoa, né? Busque a Deus, ore a Deus. Vou orar por você, tá certo? Se passou por algum trauma nessa ou naquela igreja, busque a presença do Senhor e o irmão será confortado, né? Será confortado e Deus vai confortar e livrá-lo dessas agruras aí, né? Desses traumas aí, que tem uns pastores aí que são malucos mesmo, né? Colocam um monte de jugo em cima das suas ovelhas, né? Negócio de cobertura espiritual, entre outras bobagens, né? A única cobertura que temos é do Espírito de Deus, não de homens. Amém? Mateus 23, 23, Jesus manda dizimar. Então, dar o dízimo é lícito? Ainda é. Para manutenção da igreja, eu não ganho salário da minha igreja, né? Que fique claro isso também, né? Para quem paga, a igreja que paga salário dos seus pastores e obra social da igreja. Vai tirar isso da onde? Dízimos e ofertas, só essas duas, né? Não tem um monte de oferta que inventam por aí não, tá? Fique na paz do Senhor, da Assembleia de Deus Brasileira, Ferraz de Vasconcelos. Paz.